Então tá aí, ó, formulazinha para calcular a área de quadrado, tá? É só multiplicar lado vezes lado, porque no quadrado eu tenho todos os lados iguais. Sempre que eu fizer o cálculo de área, a unidade de medida, ó, no caso aqui, cada lado media 5 centímetros. A unidade de medida vem ao quadrado, porque eu estou multiplicando centímetro vezes centímetros. É como se tivesse um aqui em cima, ó. Aí o CM e CM não é a mesma base? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Tá? E também porque representa o outro 5 que apareceu de cá e o outro 5 que apareceu de cá. Tá? Então, área de quadrado, só multiplicar lado vezes lado. Tá? Depois da área do quadrado, ele traz aí na página 42 a área do retângulo. Ó, o retângulo para o quadrado tem duas diferenças que a gente viu. Os lados não são todos iguais, só os opostos que são iguais. Esse é igual a esse de cá e esse aqui é igual a esse de cá, tá? E vimos também qual a outra diferença do retângulo para o quadrado? As diagonais. Quando a gente traça a diagonal no retângulo, no quadrado, elas são perpendiculares e servem como bissetrizes. No retângulo, não. As diagonais também são iguais, igual no quadrado, mas elas não formam ângulo de 90 quando se encontram e também não são bissetrizes. Área de retângulo, pessoal. Aqui nós temos, ó, comprimento, que pode ser chamado de base, comprimento que pode ser chamado de base, e aqui nós temos a largura, que também pode ser chamado de altura, tá? Altura. Para calcular a área de retângulo, a gente vai fazer o quê? Multiplicar a base vezes a altura. A altura aí nessa parte de área, ela vem representada pela letra H, tá? B de base é o H de altura, tá? Então, como que eu calculo a área de retângulo, pessoal? Vou multiplicar a base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura. Aí eu encontro já a área do retângulo. Exemplo, tem um retângulo aqui e mede 8 centímetros. Então, aqui embaixo tem a mesma medida também, é 8 centímetros. Aqui mede 4 centímetros, de cá também é a mesma medida, 4 centímetros. Como que ficaria a área desse retângulo? Como que eu calcularia isso? É 8 vezes 8 que dá... Não, 18? não. Por que 8 vezes 8? 8 vezes 4, ó. Não, é altura vezes o... Base, que é 8, vezes a altura. vezes a altura, que é 4, ou comprimento vezes largura. 8 vezes 4 aqui dá 32, pessoal. Centímetros lá, então aqui é centímetros também, só que ao quadrado, tá? Então aí, área de retângulo, formulazinha, base vezes altura, ou seja, comprimento vezes a largura. Depois da área do retângulo, ele vai trazer a área do paralelogramo. Aqui. Paralelogramo. Aquele que é tortinho, tá? Assim, opa. Paralelogramo. O paralelogramo, ele pode ser... O que pode acontecer aqui com ele? Ó? Tá aí na página 46. Ele está falando assim, ó. Observe o paralelogramo a seguir as transformações nele realizadas. Essas transformações que ele está fazendo aí, pessoal, é só para explicar como que ele chegou na fórmula, tá? Ó, eu tenho uma altura, ó, de cima até embaixo, altura. E de cá também, ó, daqui até aqui. Forma um ângulo de 90 ali. O que que acontece? Se eu pegasse essa parte desse triângulo aqui, ó, e virasse ela para cá, mas essa parte desse triângulo e virasse ela para cá, ficaria aqui como se fosse um retângulo, ó. Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou dobrar ele aqui dentro.
Aí eu vou pegar, aí ele vem aqui mais ou menos, ó. Vou dobrar ele aqui dentro. Fechei. E pego o outro e dobro aqui dentro também, tá? Olha o que ele fala. Veja que a figura formada é um retângulo com a mesma base e a mesma altura do paralelogramo original. Logo, a área do paralelogramo é igual à área do retângulo com a mesma base e a mesma altura. A área do paralelogramo é dada pelo produto de sua base pela altura relativa a ele, tá? Então, como que ficaria aqui a área? A área vai ser igual, ó, produto da sua base pela altura relativa a ele. Veja que a figura é formada de um retângulo. Isso. Produto da base, aqui está a base, ó. Então, base, vamos supor que aqui fosse 23, a base. O produto da base pela sua altura. Aqui é a altura. Ó, aí embaixo tem até um exercício aí, ó. A altura, 12,5. Tem que estar na mesma unidade de medida, tá, gente? Ó, tá em milímetros aqui, então a altura também vai estar em milímetros. Base vezes altura. Ó, a área do paralelogramo é dada pelo produto da sua base pela altura relativa a ele. Só que aqui, pessoal, divide isso aqui por 2, se eu não me engano. Porque são 2 triângulos. Porque não, fica igual aqui, ó. Aqui tem que fazer isso. Vou confirmar aqui no exercício. Número 11. Não, aqui ele não traz. No livro do 8º ano traz assim, determina a área centímetros de um paralelogramo com as dimensões indicadas. A área do paralelogramo é dada pelo produto de sua base, pela altura relativa a ela. Espera aí um pouquinho, deixa eu só pegar um computador aqui para confirmar isso. Deixa eu só confirmar isso aqui no livro do 8º ano, página 36. Paralelogramo. Propriedades. Ele não traz área, quer ver? Trapézios de classificação, base média, losango. Não traz. Onde que eu vi isso então, hein? Soma dos ângulos internos, paralelogramo. Eu vou confirmar isso, mas se eu não me engano, isso aqui divide por 2, mas aqui no livro não traz a divisão por 2 aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho que achar onde que foi que eu vi, não sei se foi no 8º ou no 9º ano. Então aqui mantém, tá? Área, como calcular a área do paralelogramo? Base vezes altura, igual do retângulo, tá? Só que você tem que ver a altura aqui se ele não te der. Tá? Eu vou confirmar se aqui divide por 2 ou não e faço para vocês depois, mas continua igual tá no livro, tá? Porque talvez eu esteja confundindo o paralelogramo com o losango, porque o losango eu tenho certeza que divide por 2. Então vamos lá.
Paralelogramo, para calcular a área, eu vou pegar a base do paralelogramo e multiplicar pela sua altura. Aí eu encontro a área aqui, ó. Depois da área do paralelogramo, aí vem aqui o losango. Área de losango. Aquele que parece um balãozinho de festa junina. Todos os lados iguais, tá? A gente viu lá na propriedade. E a área do losango, gente, não tem diagonal? Aqui, ó. Tem uma diagonal aqui, tá vendo que ela é grande? Ela é maior que essa diagonal de cá, ó. Uma é chamado de diagonal maior, que a gente chama de D maiúsculo, tá? Diagonal maior. E aqui embaixo, essa outra diagonal menor. Como que eu calculo área, gente? O espaço interno aqui do meu losango. Eu vou pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Essa é a formulazinha para calcular a superfície, a parte interna aqui do contorno, ó, o meio aqui do losango. Eu vou pegar a medida da diagonal maior, multiplicar pela medida da diagonal menor e dividir por 2. Isso, área de losango. E por último, ele traz a área do trapézio. Trapézio. Trapézio foi o primeiro que a gente viu a propriedade. É aquele que tem uma base menor, dois lados obíquos aqui, ó, e uma base maior, tá? Então, aqui, ó, base menor, que a gente chama de Bzinho minúsculo, base maior, que é o Bzinho maiúsculo. Para calcular isso aqui, é esse aqui que inverte, ó, entendi. Para calcular a área, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Eu vou ter que pegar a base maior mais a base menor, multiplicar pela altura. Como que eu encontro a altura de um trapézio, pessoal? Normalmente aqui é alongado, ó. É alongado e você vai observar a altura, ó, até aqui embaixo, tá? Aqui vai ser a altura. Ou ele pode dar ela aqui dentro também, ó, tá? Um triângulo de cá, ou se ela der ele aqui, forma um triângulo de cá. Mas a altura do trapézio é de uma base até a outra, tá? Então, para calcular a área, eu vou fazer o quê? Base maior mais base menor. Dentro do parênteses, porque eu preciso fazer essa soma primeiro. Depois do resultado da soma, eu vou multiplicar pela altura do trapézio. E aí, aqui que eu vou dividir por 2. Então, tá aí. Formulazinha para calcular a área do trapézio. Então, nós vimos área de trapézio. Vou fazer base maior mais base menor. O resultado da soma dessas bases eu vou multiplicar pela altura. E o resultado eu vou dividir por 2. Do losango, tenho duas diagonais, ó. Uma, só de observar o desenho, você vê que uma é maior que a outra, tá? Se você colocar a maior ou a menor primeiro, aqui não faz diferença na fórmula, porque é multiplicação. A ordem dos fatores não altera o resultado. Mas a fórmula é a seguinte: diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Depois, para calcular a área do paralelogramo, a mesma aqui que a gente usa lá no retângulo. A base vezes a altura. Que isso aqui eu fiquei de confirmar para vocês a questão de dividir por 2, porque eu não estou lembrando agora. No livro não traz, é só base vezes altura, tá? E depois aqui vimos a do retângulo. Calculo a área de retângulo fazendo o quê? Comprimento vezes largura, ou seja, base vezes altura. Lembra que a área tem que ficar sempre com unidade ao quadrado quando eu faço a multiplicação da minha base pela altura, ou das diagonais pela diagonal, ou da base pela altura. E por último, o quadrado tem todos os lados iguais, é só multiplicar lado vezes lado, eu encontro a área desse quadrado. Gente, alguém tem dúvida em alguma coisa? As propriedades, com o tempo, você vai memorizando. Eu anotei tudo, tia. Propriedades, com o tempo, você vai memorizando. Pode sempre consultar, não tem problema nenhum. Área é fórmula, pessoal. Só lembrar da fórmula.
vai ler o exercício, tirar as informações e jogar na fórmula. O que é jogar na fórmula? Só substituir as medidas que ele te deu aqui, que ele está pedindo na fórmula, tá? Então, ó, nós vimos 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas dos 5 quadriláteros que nós vimos aqui em cima e vimos as suas propriedades fundamentais. Certo, pessoal? Então, vou fazer a chamada e vou mandar lá no grupo qual é o exercício que é para ser feito, tá? Para a próxima aula na quinta-feira. Ana Clara. Presente. Ayrton. Date, Baio. Camila. Presente. Giovana. Presente. Lucas. Não tá. Ludmila. Presente. Marcela. Presente. Matheus. Presente. Morgana. Presente. Pedro Lucas. Não tá hoje. Sabrina. Presente. Samuel Lopes está. Samuel William. Opa. Não. Sofia. Presente. Então tá, pessoal. Até quinta-feira eu vou mandar lá quais são para serem feitos, tá? Tchau, tia. Tchau, tchau. Até mais. Adiós. Tchau, Depois eu tia. disponibilizo a gravação. Tchau, tchau.